Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo firmeza com vocês? Hoje estamos aqui com a médica veterinária Pamela, onde que vai sanar nossas dúvidas, vai falar um pouquinho sobre cachorro, de gato. Já perguntando de primeira, é geral que você atende ou não? Só cachorros e gatos? Nós, como veterinários, nós somos capacitados a atender todos os animais. Mas eu, como particularidade, prefiro estar atendendo cachorros e gatos, que são mais tradicionais, né? Mas, por formação, nós temos essa capacidade. Só que é mais difícil, né? Mais difícil. Antes de tudo, se apresente, Pamela, por gentileza. Meu nome é Pamela, eu tenho 26 anos, me formei em 2018. Na sequência, em 2019, eu já falo essa parte? Pode falar à vontade, pode falar à vontade. Na sequência, em 2019, já comecei a trabalhar na área. Meu TCC foi sobre bem-estar animal. Na época, eu gostava muito da parte de bem-estar, de selvagens, então já trabalhei nessa área também, entendo um pouco sobre isso, gosto muito. E pretendia, na época, seguir esse ramo, que não aconteceu. Então, em 2019, passei a atuar no Parque das Aves, na área de bem-estar animal. Muito legal, muito bacana, uma experiência, assim, top. Conheci muita gente, aprendi muita coisa. Mas no início da pandemia, teve aquela demissão geral no Parque das Aves e em todos os setores, Eu ia né? perguntar também, E daí foi quando eu, que tinha 1 ano de empresa, fui mandada embora. E daí eu perdi um pouco o rumo das coisas, né? E aí que surgiu uma pós-graduação, uma oportunidade de fazer pós-graduação em farmacologia veterinária. E fiz a pós, na sequência fiz um outro curso de especialização em atendimento domiciliar. E aí fui crescendo, me apaixonando por essa área. Não descartei completamente a questão dos selvagens, que é algo que eu gosto muito. Selvagem, o que seria? São animais selvagens? Animais selvagens, animais que estão na natureza, em vida livre. Esses animais, onça, lá no Parque das Aves eram aves, né? Em geral, mas são animais de vida livre. Esses animais que não são tão fáceis, tem os exóticos também, que são animais que não são da nossa fauna. Então, são animais mais diversificados, né? Top. Os animais selvagens. Então, tem uma especificação para ter um atendimento em casa. Não é tipo, eu quero atender em casa e vou fazer no meu jeito. Tem que ter uma extensãozinha ali. Assim, não tem. Que nem eu te falei, para atender outros animais, qualquer veterinário pode. Mas dessa forma não vai funcionar tão bem. Eu aprendi isso até no curso. Muitas vezes tem muito veterinário por aí atendendo, tem muito veterinário. Mas às vezes não está amparado, às vezes não tem os materiais necessários ou não sabe lidar com as pessoas. Então esse curso me ajudou a entender tudo isso, sabe? A colocar no meu lugar, a entender as limitações e as facilidades do domicílio. E conforme isso foi acontecendo, foi me levando a gostar mais, a me desenvolver mais e a crescer nesse ramo, entendeu? Por causa dessa diferenciação também. Sim. Então você não tinha em mente atender em casa? Não. Foi uma coisa forçada, uma necessidade por causa do Covid. Não pode falar essa palavra, tá? Não pode falar. Agora que eu lembrei que não pode falar essa palavra. Não sei se eu já não falei, mas tudo bem. Eu em outros vídeos agora me peguei agora também, mas pelo menos até agora o YouTube não. Tá. Então, não tava nos planos, era uma coisa que eu tinha medo, inclusive, de trabalhar. Porque, assim, recém-formado é um sofrimento só. Porque ao mesmo tempo que você tem um diploma na mão, que você tanto queria, você tá ali, você se vê no mercado de trabalho perdido. Né? Sozinho ali. Porque qualquer oportunidade, eles pedem experiência, eles pedem... E eu, durante a faculdade, eu tinha que trabalhar. Então, eu não tive aquela oportunidade de repente, estar fazendo 1000 estágios e depois ter um monte de coisa no meu currículo. Eu tinha que trabalhar, eu trabalhava num CMEI, que é creche, né? Eu era agente de apoio, eu ajudava as professoras em sala. Então, era corrido, assim, o dia inteiro. Chegava em casa umas 6 horas,
ou tomava banho ou comia, Sim. e daí ia pra faculdade. Então, Caramba, loucura. correria total, geral. Então, antes de você... O que você fazia antes da faculdade? De trabalho? É. Então, eu já fiz de tudo, na verdade. Já ajudei, trabalhei numa lojinha de confecção de lacinho. Pra cachorro? Não, pra não, humano? pra pessoa, pra pessoa. Nada a ver. Ajudei numa lojinha. Já trabalhei na Secretaria de Assistência Social, lá eu era estagiária, na minha época de ensino médio. Uhum. Daí, logo que acho que no meio da faculdade, eu passei no concurso da prefeitura para ser agente de apoio. Daí foi quando eu trabalhei em sala, em CEMEI. Uhum. Parte desse período eu acompanhava crianças portadoras de necessidades especiais. E parte desse período eu fiquei numa outra sala de pequenininhos e outra parte do período eu fiquei na secretaria do CEMEI. Isso quantos anos? Acho que eu fiquei uns 2 anos e pouco, 3, nisso. Daí nisso, na sequência, eu saí pra poder terminar meu TCC, fazer meu estágio. Você já queria ser, já estava na cabeça que você queria fazer uma faculdade, cuidar de animais. Na verdade, aí eu já estava fazendo a faculdade. Eu terminei o ensino médio e já fui pra faculdade. Só que eu nunca gostei de depender dos meus pais. Meus pais me davam total apoio, assim, meu pai falava, você não precisa trabalhar, se você quiser a gente te mantém. Mas eu sempre fui muito independente nessa questão de, sei lá, pra sair, enfim. Então, nunca foi uma opção pra mim deixar de trabalhar e depender exclusivamente dos meus pais. Então, eu preferia... Foi algo que eu escolhi, né? Eu escolhi ter menos experiência em relação à faculdade e me virar mais. Só que, às vezes, eu penso que talvez mais experiência me levaria pra mais longe, né? Sim. Fica isso daí na cabeça, mas são escolhas, né, que a gente faz. Caramba. Pô, meu, antes da gente continuar, você conhece o Scooby Bebidas? Conheço, ouvi falar, inclusive. Já ouviu falar? Já foi lá? Ainda não fui, mas... Tá perdendo tempo. Tá gostosinho o suquinho? Uma delícia, é meu sabor preferido. Tá geladinho? Tá geladinho. Tudo isso porque é do Scooby Bebidas, nosso patrocinador, que fornece daqui pra gente. Fica ali, fica à vontade. Fica ali na Avenida Paraná, 6272. Só você chegar e falar com o Fabiano e falar que você viu através daqui do James Podcast Foz. Algumas pessoas falam que o nome é difícil, é só você colocar lá Podcast Foz que você vai achar, beleza, rapaziada? Então a gente tem durante a semana e o final de semana aí, eu até fiz uma colinha aqui, hoje estava a correria, que tem a Sol Mexicana, apenas R$5, rapaziada. Solzinha é uma delícia. Tem alguns lugares que estão vendendo a R$7 a R$8, lá no Scooby tá apenas por R$5. Temos também a Michelob, já ouviu falar dessa cerveja? Não. Você bebe? Mais ou menos, eu sou mais destilado. Eu sou ao contrário, cara. É? Eu tenho um curso de barman, Aí sim. mas, cara, eu acho que de tanto mexer com a bebida, velho, virei cachaceiro de cerveja. Cachaceiro não, apreciador. Isso. Eu tava falando longe, nem sei se eu pegou aqui, mas acho que pegou. Então a gente tem a Michelob, que é uma delícia também, sensação, tá saindo demais. E estamos com 8 caixinhas dela, 350 ml, saindo por apenas R$20. R$20, rapaziada. Onde você vai comprar uma cerveja por R$20? Nunca, cara. Nunca. A cerveja hoje em dia tá custando 38 pra cima. Então não perca tempo e vai lá no Scooby Bebidas. Tem carvão também. Ele tava R$35. Você fuma arguile? Não. Não? Não. Pior que não. Sério? Sério. Só é cachaceira? Não, eu sou destilado, não sou cachaceira. Então eu tá certo. Eu gosto de um drinkzinho. Então beleza. Nós tem aqui, ó, Unicoco, cara. O Fabiano é revendedor do Unicoco. Scooby Bebidas, precisou de carvão, você quer comprar e você tem um estabelecimento também. Fala com o Fabiano, entre em contato, que ele vai fazer um precinho camarada pra vocês ter também esse carvão aqui, que é um tamanho do dinossauro, velho. Quem fuma sabe que é verdade. Tem uns carvão que são grandes, que são uma merda. Esse daqui com 2, você consegue fumar 1 hora tranquilo, se você estiver com 2 pessoas, né? Se você estiver com mais 5, vai rapidão. De R$35
Apenas R$ 32, rapaziada. Então não perca tempo e passa ou liga lá no Scooby Bebidas que eles também entregam, beleza? Não. É isso, é nóis. Recado tá dado, rapaziada. Só não pega quem não quiser. Onde que a gente estava? A gente tava falando das minhas experiências profissionais antes da faculdade, Só eu pra ver acho. se você tava interagindo na conversa aí. Tô. É brincadeira. Engasguei. Então você trabalhou então no CMEI, vendedora de lacinhos, Confeccionadora. confeccionadora e agora tá na área da veterinária. É medicina animal? Não dá pra chamar de medicina animal ou não? Claro, é uma medicina, né? A medicina, existe a medicina humana e a medicina veterinária. Se a gente for parar pra pensar, muito da medicina veterinária envolve a humana. É muito complexo. Às vezes a gente coloca... Não é... Vendo quem é melhor, comparando, mas a gente coloca o médico de humano lá em cima e o veterinário aqui, assim, sabe? Não que um é melhor que o outro, mas assim, eles são muito iguais. Porque na medicina veterinária existe o que a gente chama de zoonoses. Zoonoses são doenças que passam de animal para animal, de humano para animal, entendeu? Ele tem relação. Então, a partir do momento que existem doenças que passam de bicho para pessoa, engloba, a gente chama de saúde única. Então, não tem como separar. E o médico humano, nesse caso, não que ele não vai saber, mas quem mais é instruído para dar informação, para estudar, do que o veterinário nesse caso, porque ele vai entender o ciclo da doença. Se a doença é transmitida por um parasita, ele vai saber. Bom seria se em todos os hospitais humanos tivessem ao menos um veterinário para estar ali, sabe? Porque muitas vezes a gente vai no médico e é virose, sabe quando fica um diagnóstico aberto? Muitas dessas vezes pode até ser uma zoonose que não está sendo corretamente diagnosticada. Olha só. Cara, eu acho que Né? deu um lope aqui, cara. Uma pergunta que eu acho que vai ser interessante, você falando assim, eu falei, caramba, cara, acendeu uma luzinha aqui. Então, quando surgiu essa... Como que a gente pode falar? Agora eu lembrei que não posso falar um nome, a gente tem que falar que é uma... Não pode falar o nome do trem lá, já chinês lá. Que palavra que a gente pode utilizar? Eu esqueci o nome que a gente pode utilizar. Não sei. Essa doença é pô, fugiu uma virose? Dá pra colocar uma virose, tá. Ela veio a princípio do morcego. Parece que é. Zoonose. Isso. Essa doença é uma zoonose. Vamos lá, então. Então, quando ela surgiu, que começou a falar que veio do morcego e tal, vocês já estavam à frente, então, do médico humano. Você já sabe, pô, então pode ser que isso tá acontecendo por causa disso, pode acontecer isso, a vacina talvez tenha que ser assim, assado ou não? Mais ou menos, porque é uma doença muito recente. De início, a gente não sabia, até hoje eu ainda não vejo argumentos nem trabalhos científicos que comprovem, por exemplo, que meu cachorro pode pegar ou que meu cachorro pode não pegar. A tal doença que a gente não pode falar o nome. Cara, me fugiu, cara. Essa doença, ela é uma epidemia. Pandemia. Aí, velho. Foge, né? Você tá gravando, então, foge da... Não, porque era algo muito novo. Se fosse, por exemplo, uma zoonose que a gente já tivesse conhecimento, já tivesse visto na faculdade, é mais fácil. Agora, como é algo novo, é algo que evoluiu recente, pode muita coisa. Até hoje, os trabalhos que a gente tem são baseados em algumas situações. De início, as vacinas foram testes. Sim. Então, assim, nós ficamos tão desesperados quanto. Sim. E a nossa classe de veterinária, diante da pandemia, foi muito menosprezada. Porque se for parar para pensar, nós fazemos parte da área da saúde. Então, também somos
frente, né? Sim, linha de frente. E linha de frente, por estarmos ali. E até então não tinha comprovação que cachorro, que bicho pegava e vice-versa. A gente estava ali o tempo todo, a gente não parou. Sim. Teve lockdown para várias áreas, mas a veterinária não parou. Caraca. E graças a Deus, porque somos autônomos, né? Uhum. Nem saberia o que fazer se tivesse que ter parado. Mas as vacinas não nos deram prioridade, pelo menos aqui em Foz. Muitos dos meus amigos, principalmente os domiciliares, o pessoal de clínica ainda conseguiu, por ter CNPJ e tal, Sim. conseguiu tomar a vacina antes, mas nós, de atendimento domiciliar, a gente ficou assim, tipo, não se enquadrou em nenhum dos padrões e ficamos sem vacina, assim, prioritária. Eu tomei antes porque eu tenho alguns probleminhas de saúde, daí por causa disso eu me adequei, mas pela profissão, não. Uma das profissões que eu exerço, que é de vigilante também não foi enquadrada, cara. E tipo, a gente é linha de frente também. Você tem contato com vários tipos de pessoas que você nem sabe de onde veio, o que fez. Aí a pessoa teve contato com outras pessoas, você vai ter que fazer uma varredura ali nela, encostar na roupa dela. Complicado, né? E não teve, cara. Ficou a mal. Eu falei, porra, caramba, cara. Teve um dias aí que eu fiquei mal, que eu falei, cara, é hoje. Quase deixei uma cartinha ali, porque não sabia o que fazer, cara. Não sabia de onde tinha pego ali também. É um risco que... Mas eu acho que todo mundo ficou meio que perdido, né? Na hora de colocar... Não é favorecer, né? Na hora de prioridade. Prioridade ali. Mas é complicado isso daí, cara. É complicado. Graças a Deus que animais não pega, cara. Eu fiquei, quando saiu também, fiquei com essa dúvida. Falei, cara, se pegar animal, já era. Vai ser tipo aquela peste negra que pegava em animal? Ou gripe espanhola? Bicho da vaca, sei lá, alguma coisa assim. Cara, acabou de cair um negócio, velho. Tá foda, cara. Tá complicado. Mas acho que não pegou, não. Então não caiu nada pra vocês, tá? Tá tranquilo, segue o baile. Então, como eu te falei, eu ainda não descarto completamente, sabe? Eu acho que é muito recente pra gente afirmar algo que pega ou que não pega. Você acha que pega em animal? É que assim, existe uma doença chamada coronavirose, que é um tipo de corona, mas um pouquinho diferente, que os animais já têm, ó. Aham. Não sei se esse novo tipo de corona, que é o nosso, talvez sofrendo algum tipo de mutação, não sei, poderia algum dia chegar, não sei, entendeu? Tem coisa... A veterinária, a medicina em si, não é uma matemática que é exata. 2 mais 2 é igual a 4. Pode haver uma evolução, depende da imunidade, então é tudo muito relativo. Hoje pode ser assim, amanhã já se descobre uma outra coisa. Então, assim, várias vezes durante meus atendimentos, as pessoas perguntavam, e pega? Até que a gente sabe, não. Mas não vamos ficar expondo, não vai descartar, né? A possibilidade. Não vamos descartar, não vamos ficar tranquilo. Eu mesmo peguei Covid, mas no tempo que eu peguei, eu tentei evitar de ficar com os meus cachorros. É? Uhum. Caraca. Porque vai saber. Assim, já vi estudos que dizem que não. Mas na prática, conversando com alguns colegas veterinários que pegaram Covid, que ficaram com seus bichinhos, que já chegaram a me relatar que os bichinhos apresentaram sintomas. Agora eu vou... Não sei, entendeu? Que foda, cara. Uhum. Você tá doido. Vamos ir pra algumas perguntas, assim, umas dúvidas que eu tenho. É essencial fazer as primeiras vacinas nos cachorrinhos, quando você pega um cachorrinho, um filhote. É essencial, são 3 vacinas que tem que tomar de começo, se eu não me engano, né? Então, com certeza é essencial, assim... adotei um cachorrinho, é um dos primeiros cuidados que você deve ter. A partir dos 45 dias de vida. É essencial porque nós costumamos indicar a déctupla, que vai proteger, vai estimular o sistema imunológico à proteção de 10 doenças. Certeza que meu animal não vai pegar nunca? Porque, como eu falei, a medicina não é uma matemática exata.
Às vezes o animal vai ter uma imunidade baixa, que não vai responder. Mas, enfim, a função da vacina é estimular esse sistema imunológico para, caso ele esteja em contato com a doença, conseguir se defender sozinho ali, minimizar os sintomas, mais ou menos como funciona a vacina da doença que a gente está aí tendo boom. É igual, tem gente que pegou e nem sentiu, tem gente... Eu, no caso, eu fui sentir... Se eu peguei, eu não senti. Esse que eu fiquei mal, eu vi que foi uma gripe muito forte. Que me baqueou e o nariz tossindo, a garganta coçava. Mas não era aquele negócio seco. Tinha dias que escorria e tinha dias que ficava seco. Mas não tinha só aqueles sintomas dessa doença da pandemia. Era uma junção. Mas mesmo assim eu preferi não ficar exposto com as outras pessoas, né? Mas é complicado isso daí, cara. Rapaz do céu, cara. Não é fácil, não. E caramba. Então, essa vacina, ela protege de 10 doenças. Tende a proteger 10 doenças. E em sua maioria são viroses. Como o filhotinho, na maioria das vezes, é mais fraquinho, tem um sistema imunológico um pouquinho mais debilitado, é filhote, é bebê, como qualquer espécie, não deixa de ser um bebê. Então, às vezes, uma simples gripinha, um simples contato com uma coisa que seria tranquilo para um bebê é muito mais difícil, né, para o corpinho do bebê. Então, quanto antes a gente iniciar, a partir dos 45 dias, iniciar esse protocolo, porque é um protocolo, né? Que você tinha falado de 3. Há um tempo atrás, fazíamos de 3 vezes, com intervalos de 21 dias. Mas, com o passar do tempo, foi-se necessário estar aumentando uma dose. Hoje em dia, a gente já recomenda que seja feita 4 doses, para estimular de maneira mais completa esse sistema imunológico. Então, são 4 doses a partir dos 45 dias de vida, com um intervalo de 21 dias entre as 4 doses. Né? Terminando elas, a gente faz a da raiva também, que a da raiva é uma zoonose que, graças a Deus, hoje em dia a gente não vê, assim, pelo menos perto de nós, casos em cachorro, gato. A gente tem visto, infelizmente, aqui em Foz, casos em morcegos, né? Sim. Pra passar pro cachorro, infelizmente, é 2 palitos, né? 2 palitos, cara. E, se eu não me engano, meu cachorro tomou esses tempos atrás a da raiva, se eu não me engano. Ele fez 2 anos? Se não me engano, vai fazer esse mês ou no próximo, dia 26, 28, vai fazer 2 anos. Agora, eu sei que ele tomou um monte de vacina, mas eu acho que a do zoonose ele tomou esses tempos atrás aí. E aqui, como tem área frutífera, tem bastante morcego. E para transmitir é 2 toques mesmo, porque eles ficam voando baixo aqui, chegou esse horário de noite, você tem que estar com uma lâmpada aqui, senão eles ficam passando em cima da tua cabeça. Você não sabe se é morcego. Os frutíferos, eles não mordem, não pica, é verdade isso daí ou não? Então, normalmente, os morcegos que são frutíferos, eles vão só atrás da fruta mesmo. Os que são hematófagos, que a gente chama, eles se alimentam de sangue. Não é tão comum na área que a gente está inserido aqui, mas eles vão se alimentar de mamíferos, sangue mesmo, de fato, os hematófagos, né? E preciso confirmar certinho, que eu não vou lembrar exatamente, mas a raiva, ela vai ser transmitida não só pela mordida, né, isso é fato, mas pela saliva. Como é que funciona? O ciclo. Por exemplo, o morcego morreu, tava com raiva, morreu no seu quintal. Morreu, tá ali. Tá no chão. Seu cachorro vai lá e mexe naquele morcego, brinca naquele morcego. Depois disso, a saliva já tá no sistema nervoso, porque comeu, mexeu ali. O simples fato de mexer com a boca ali... Já era. Esse que é o problema. A raiva, ela se comporta de uma maneira muito agressiva. Ela é muito... o índice dela de fatalidade, de mortalidade, é muito alto. Não tem cura, né? Não.
Se você digitar no YouTube lá, casos de raiva humano. Tem alguns vídeos, assim, bem macabros. Parece, assim, uma possessão. É horrível mesmo. Daí, digamos lá, seu cachorro foi, mexeu, mordeu no morcego. A própria saliva do seu bicho entrando em contato com a sua pele transmite pra você. E como que o morcego pega a raiva? Vem dele. Entre eles, porque eles vivem em bandos. Sim, um juntinho do outro ali. Isso, então eles estão toda hora se lambendo juntos e ali um transmite pro outro. Cara, louco, mas tipo, é um defeito. Vírus. É um vírus que tá no ambiente, que nasceu, que apareceu em algum momento da vida e um vai passando pro outro, como qualquer outra doença. É um vírus. Louco, vírus cara. da raiva. É bem complexo, assim, alguns detalhes, assim, eu não vou lembrar exatamente de como, mas é esse o ciclo que eu te expliquei. Outra, que nem você falou que cachorrinho, né, seja qualquer raça de animais, é como se fosse um bebê. Quando eu peguei meu cachorro, eu falei, cara, eu vou dar proteína pra ele. Comecei a dar proteína pensando que ia deixar a imunidade dele mais forte. E fica, realmente, ajuda. Eu comprei pra ele ficar mais encorpado, ficar mais forte. E eu acho que quando ele tava, acho que lá uns 9 meses pra 1 ano, eu percebi que ele não tava legal. Por causa do comportamento dele. Comecei a perceber o quê? Eu sempre saía com ele pra andar e deixava ele solto aqui no quintal. Eu deixava ele solto no quintal aqui, a primeira coisa que ele fazia era ir pras plantas. E entrava por baixo das plantas, ficava devagarinho, passava pra um lugar pro outro. E eu e minha mãe ficava olhando e falei, mas que estranho, né, cara? Por que ele vai pras plantas, né? Será que é o cheiro das plantas? Ou ele viu algum animal? Eu tenho algumas imagens gravadas, depois eu vou te mandar. É engraçado, né? Eu ficava gravando e falei, cara, qual que é do cachorro? Aí eu percebi que ele ia pras plantas pra se coçar. É isso que eu acho. Que ele ia pras plantas pra se coçar. Porque depois que eu descobri que ele pegou leishmaniose, que coça, né? Ele coça pra caramba quando tá bem nativa a doença nele. Café. Aí eu percebi que ele ia pra se coçar. Eu falei, cara, tá saindo? Tá. É duro, né? Tem açúcar? Tem açúcar. Você toma com açúcar? Toma. Então beleza. Aí eu percebi que ele ia então pra baixo das plantas pra se coçar. Então tem algumas doenças que tem como a gente perceber nos animais ou não. Prevenir, no caso? A partir do momento que você vê uma situação diferente do seu animalzinho, tem como você... ele não tá normal, tem alguma doença. Entendi. Sim. Só que pra isso, você precisa conhecer muito o seu bicho. Você precisa entender... Assim, quando você acompanha o bichinho desde o início, fica mais fácil quando você pega um filhotinho. Porque você vai entender qual que é o comportamento normal dele e qual não é. Quando você pega um já adulto, é um pouquinho mais difícil. Mas, por exemplo... E também não dá pra gente, fazer uma regra que envolva todos. Por exemplo, eu tenho uma cachorrinha que ela é super tranquila. Ela é, assim, uma lady. Super delicada, não é de comer muito, não é de fazer bagunça. Uma princesinha. Qual cachorro que é? Ela é uma misturinha, meus dois são vira-lata. Vira-lata. Os dois. Top. Ela é uma mistura de shih tzu com lhasa, com poodle, não sei o que ela adotei. E ela é uma lady. Então, se algum dia ela estiver muito ativa, eu vou saber que ela não tá bem. Porque eu já conheço o perfil dela. Agora eu tenho um outro que é o oposto. É doido, comilão, bagunceiro, ativo. Tinha uma época que tava destruindo bastante coisa, agora que tá mais adulto, assim, entrou na fase de jovem adulto, ele tá mais de boa. Mas mesmo assim, se ele estiver mais prostrado, mais quietinho, eu vou saber que não tá normal. Essas são as regras mais particulares. Mas se você for englobar mais um geral, um dos primeiros sinais que o bicho não tá bem é parar de se alimentar, ou se alimentar, não dar tanto valor pra comida.
demorar mais pra comer, você chamar ele ficar mais prostradinho, mais quietinho. Diferença na cor de urina. Cheiro também? Da urina? Cheiro pode ser, presença de sangue ou não. Apertar a barriguinha, se contrai, pode ser sinal de dor. Falha no pelo, o pelo que não tá brilhoso, não tá sedoso. Às vezes o focinho ressecado, porque o focinho do cachorro, o normal é ele tá úmido, nem molhado escorrendo, mas também não seco. Aqui em Foz tem muita questão da leishmaniose, você pode perceber pontas de orelhas também, sem pelo. Cortada. Vômitos. Eu já atendi vários bichinhos que às vezes os tutores falam assim, é normal, todo dia ele vomita. Não é normal. E não é normal. Pô, todo dia ele vomita, você vai achar normal? Você vomitasse todo dia, você ia achar, tô de boa. Véio, tá de sacanagem. Né? Já passou por essas situações, então. De tudo, né? Caraca, de tudo. A gente vai pegar essas perguntas aí também. É normal, todo dia ele vomita um pouquinho. A vida inteira, assim. Meu Deus do céu, cara. Tem dessas. Tá de brincadeira. Outra pergunta que eu queria ver com vocês, que as pessoas mandaram também, inclusive minha mãe. Qual é a frequência de banho? A frequência de banho, ela vai variar um pouquinho de acordo com o porte e com o tipo de pelo do seu bichinho. Porque assim, se é um cachorro que é muito peludo, a gente sabe que o pelo vai enosar, vai ficar fedidinho mais cedo. Se é um cachorro que tem pelo bem curto, é mais tranquilo deixar mais tempo espaçado. Na verdade, essa mania de querer dar muito banho vem de nós, né? Porque nós tomamos os banhos todo dia. Mas principalmente gato, por exemplo, eles são autolimpantes. Os cachorros têm uma necessidade maior de banho. Dá pra fazer um intervalo aí de 15 dias mais ou menos, para raças mais de pelo curto. E para aquelas raças muito peludas, é legal se conseguir fazer semanalmente. Por quê? Eu já vi casos de bichinho que não tava tomando banho certinho, que os pelos, por serem tão longos, estavam travando ali a saída do ânus. Caralho. E é engraçado, não, é triste. Não, era um Lhasa, um Lhasapso. É triste, mas os pelos não estavam deixando ele defecar direito. Tá então tava prendendo ali. E o tutor não percebeu. Caraca, velho. O ânus dele tava todo assado, de tanto que não tava conseguindo sair. É bem complicado. Tá de sacanagem, velho. Não, tem de tudo. Eu só não gosto... Tem um cachorro que sim, eu não sou preconceituoso do cachorro. O que eu posso dizer? Poodle, eu não sou muito amigável do poodle, cara. Você tem medo? O que é? Não gosto, velho. Só enche o saco, cara. Nem... Pinscher, já tive Pinscher, legalzinho o Pinscher. Já tive. Você não gosta, mano. Já tive... Não pequenininho, esse pequenininho lá, Deus o livre, é um demoinho. É Pinscher 4 ou 5, que era maior. Nem dava pra perceber que era Pinscher. Ela era muito grande pra ser Pinscher. Era de boa, era tranquila, muito cara. Grande. Muito grande. Não, mas ela era grande, cara. E era pura. Só que era 5, alguma coisa assim. Era legalzinho, não era esses Pinscher chato, cara, que late já levanta a patinha já, cara. Nossa, meu Deus do céu. Não que eu não goste, porque a gente trabalha com todas as raças. Sim. É nosso trabalho. Mas Pinscher é uma raça que pede mais da nossa paciência. Todo veterinário vai ter ou já teve algum problema com Pinscher. Porque assim, quando a gente vê raças que são puras, a gente já enxerga doenças específicas. Por exemplo, quando eu vejo um labrador, eu já penso em problemas ósseos, em problemas de crescimento, coisas nesse sentido. Porque já tem da genética já, então. Isso, de tanto selecionar características físicas para dar aquela raça pura, seleciona doenças. Entendi. E Pinscher tem muito problema neurológico, eles têm... É psicopata. É doido. Eu não disse que não é psicopata, você que tá falando. Mas assim, eles, em sua maioria, tendem a ter muito problema neurológico, eles são muito estressados, eles são raivosinhos, e só quer latir bravo. Eles passam muito frio, então assim, é uma raça à parte, sabe? Nossa, eu atendo um pitbull, um cachorro grande de boa.
Quando eu vou Chega um trabalhar e pincher. atender um pincher, eu tenho que levar ajudante, não dá. Caramba, cara. É fiasquento. A gente sofre pra pegar a veia de um pincher. Pega de um pitbull, ele deixa e ainda lambe a tua boa, né, cara. cara? De boa. Tem muito preconceito contra pitbull. Realmente ele é essa raça que, meu Deus, tem que deixar isolada, deixar longe de criança. Ele já é uma raça que realmente é perigosa para o ser humano ou vai da convivência do modo que ele é tratado? É uma boa pergunta. É uma ótima pergunta, inclusive. Eu lembro que faz o quê? Acho que depois da pandemia que teve um caso bem sério aqui em Foz. Não vou saber mais onde que foi, mas que teve um ataque de pitbull. Você lembra desse relato? Desse acontecido? Já vi vários ataques, mas agora não lembro se Teve foi aqui em em Foz que eu Foz vi. e teve muita repercussão, assim. Mas eu não vou lembrar exatamente. Mas enfim, qualquer animal, qualquer ser vivo que, se for estimulado a algo ruim, se estiver com fome, se tiver por exemplo, sem as formas de liberdade dele, sem conseguir se expressar, qualquer ser vivo vai se tornar estressado. O pitbull, por sua vez, ele é muito forte, ele é muito grande, é um animal muito robusto. Então, ele tem o instinto dele de caça muito presente também, é da raça dele. Porque a gente sabe que alguns animais têm alguns lados mais propícios para alguma situação, por exemplo, caça, por exemplo, olfato. Cada raça, por exemplo, algumas raças vêm do gelo, são estimuladas a uma coisa diferente. Outras raças eram pastores, então vai estimulando. O pitbull, ele é muito forte, a mordida dele tem muita pressão. Então, assim... A mandíbula dele, né? É. Então, assim, é um animal que tem uma predisposição a ser mais agressivo, digamos assim. Mas, se bem tratado, se bem cuidado, e quando eu digo bem cuidado, não é só dar comida e sair de vez em quando, mas é de fato cuidar da parte de medicina, né, de cuidados veterinários, é dar liberdade para ele, e a liberdade que eu digo não é soltar na rua e deixar viver, mas liberdade para se expressar, liberdade de frio, liberdade de fome, liberdade de dor, são as 5 liberdades que a veterinária traz pra gente. Ele precisa demonstrar os trejeitos mesmo de ser um cachorro. Ele precisa ter relação com os outros indivíduos, ficar amarrado, por exemplo. Como é que não vai ser estressado, né? Foda, cara. Ele precisa ter uma alimentação boa. Imagina um bicho com fome e tá vendo que lá do outro lado da rua tem um cachorrinho que tem comida, ou tem alguém passando comendo um pastel. Lógico que ele vai querer ir pegar. E se ele não tem nada e tá passando um bichinho menor, lógico que ele vai tentar ir comer, né? Então, se a gente conseguir preencher todas essas lacunas, nós não teremos um bicho estressado. A gente não vai ter um bicho que ataca. Caramba, Né? cara. O erro vem de nós, Sim. que a gente menospreza, que a gente abandona. Às vezes, o cachorro, quando ataca também, é pra Eu defender. gosto bastante de pitbull, cara. Eu também. Eu Rottweiler, pastor alemão, Eu cara, aprendi são as a 3 raças que gostar sou também. apaixonado. Desde, Chow também. desde pequena, eu comecei a ter essa questão de ter paciência, de tentar entender, sabe? Porque são bichinhos que eles querem falar, querem demonstrar, mas eles não conseguem, né? Então a gente precisa entender os sinais dos bichos. Sim. Eu lembro quando eu era pequena, eu morava até aqui na vila. Tinha um cachorro muito bravo no vizinho, muito bravo. Nossa, todo mundo, pra passar na frente daquela casa, passava do outro lado da rua. Caraca. Aham. Ficava solto ou não? Ficava solto no quintal da pessoa. Ah, sim. Só que o cara, ele era advogado, ele nunca parava em casa. E daí é o que eu aprendi até com meu pai. A gente ia lá, conversava com ele, deixava ele cheirar a nossa mão. Ele era muito solitário. Ele era muito solitário. E a gente fazia carinho nele pelo muro. A gente do nosso lado e ele do lado dele. Mas ele vinha na gente pra pedir carinho. O cachorro que todo mundo tinha medo. Sim. Então, assim, a maioria das vezes esses cachorros que são medrosos é porque eles têm algum trauma. Às vezes vem de rua, às vezes foi maltratado. Então a gente precisa entender, igual a gente que tá mal, tem trauma da infância, vai no psicólogo pra tratar,
Às vezes a gente precisa tentar entender esse contexto também. É difícil, sabe? Para eles. Sim. São serizinhos que também passam por frustrações, por coisas que eles não conseguem entender, né? E são animais, eles não são racionais como a gente. E não têm alma como a gente. Mas eles são sencientes, que a gente chama. Capaz de sentir emoções. Entendeu. Então precisa entender todo esse contexto aí. Top. Mas não é assim, pitbull é perigoso, não tenha pitbull, vamos acabar com o pitbull. Não. Tá maluco, tem que acabar com essa pessoa aí, velho. Não é assim, não. Agora, um cachorro que eu acho mentiroso pra caramba, cara. Ele é grande, mas é um cachorro que, cara, ele é brincalhão, velho, que é boxer. Eu não vejo ele um cachorro bravo. Nunca vi um boxer bravo na minha vida. Ele tem a cara de bravo, às vezes a cara de bebezão. Só que já se abre já se abre todo, cara. Já se abre todo. É muito da criação. Se você criar um... eu já conheci poodles que são muito bravinhos. Eu também. Se você criar um poodle mal criar, na verdade, você vai ter um cachorro infernal, assim. Vai muito dessa criação, do estímulo que você dá, do estímulo que você deixa de dar. É um pouco complexa essa questão comportamental, eu gosto bastante. Algum dia eu quero ter a oportunidade de estudar mais, assim, sobre. Eu acho muito interessante. Teve uma amiga minha que mandou uma pergunta assim. Eu nem sabia também que tem essa possibilidade. Tem cachorros que não devem se cortar dos pelos porque corre o risco de não crescer novamente os pelos? É verdade? Então, a gente não pode levar isso como uma verdade absoluta. Mas também não como uma mentira absoluta. Talvez seja um mito. Vamos pensar no nosso cabelo. Pamela, tem um cabelo médio, que inclusive está na hora de cortar. Por que eu tenho que cortar esse cabelo? Porque a ponta já está ressecada. E eu entendo que se eu cortar, vai ficar um cabelo mais forte, certo? Se você tá falando, eu não entendo nada. Vai ficar um cabelo mais forte, porque assim, meu couro cabeludo tá mandando, como é que eu posso dizer? Talvez nutrientes. Tá dando recado que precisa repor as energias. Para esse cabelo. E até chegar aqui, demora um pouco, né? Então as pontas normalmente são mais danificadas. Graças a Deus, não tem esse problema. Até porque elas ficam mais expostas, Sim. né? E se a gente for pensar no cabelo do bicho, a ponta também fica mais exposta. Sem contar que a ponta vai se abrindo, vai ficando embolado e vai começando a embolar. Então, esses animais que têm pelo longo, eles vão... É recomendado, sim, estar fazendo uma tosa meio que regular. Essas raças que não se indica cortar, por exemplo, talvez são raças que têm algum tipo de problema, dermatite, sensibilidades. Tem uma doença chamada dermatite atópica, que são animais que têm a pele muito sensível, muito, muito mesmo. Qualquer probleminha já fica tudo vermelhão e ele já começa a lamber. E tem muito a ver com estresse também, daí já começa a lamber e vai bactéria e vira um rebuliço. E tudo isso por a lâmina que passou ali, entendeu? Então tem que ter muito cuidado. Alguns animais vão ser alérgicos a essa lâmina, mas não pelo fato de cortar o pelo, entende? Mas é que nem a gente falei. Tem várias possibilidades. Você só vai entender isso se você conhecer o que é o normal do seu pet. E você vai conhecer observando, reparando diariamente. Hoje aconteceu isso, ele se comportou de uma maneira diferente. É esse tato de estar ali diariamente, sabe? Vamos trazer algumas perguntas aqui para Foz. Quais são as doenças mais comuns ou que você mais atende aqui em Foz? Foz, focando em Vila A, Vila C, Porto Belo, Cidade Nova. E também lá pro...
Perto do Porto Meira, por lá, tem uma região também, que são regiões que tem muita árvore. A gente vê gritantemente o problema da leishmaniose. Assim, muito. Gritando. Eu que não sou da área, eu vejo pra caramba também, cara. É muito, cara. Gritando. Assim, foz geral, mas Aham. essas áreas específicas, justamente por ter muita árvore, muita fruta, principalmente, a gente vê muito. Essa leishmaniose, ela é transmitida por um mosquito palha. E esse mosquito, ele se reproduz em matéria orgânica. O que é matéria orgânica? É resto de folha, resto de fruta, resto de fezes. São coisinhas acumuladas. Aqui na Vila A é o... Aqui na Nossa Vila A. Senhora. Pô, manga podre é o que mais tem no chão aqui. Então. Cara. Pelo amor de Deus. Daí esse mosquitinho vai lá e se reproduz lá e vai passar através da picada. Picou um bichinho que está contaminado, vai passar pro outro animal ou até pra pessoa, porque leishmaniose é uma zoonose também. Passa, né? Passa. Se o inseto que te picar estiver contaminado, ele vai te passar. E se meu cachorro estiver contaminado, o cachorro me passa? Não. Não. Só um mosquito. É só através da picada do mosquito. Às vezes a gente vai na casa da pessoa e faz o diagnóstico, é leishmaniose. A pessoa já, ai meu Deus. Mas não. Eu tinha essa dúvida, cara. Eu falei, cara... Pronto, já tô coçando. Eu falei, minha mãe morre, minha certeza que minha mãe pensava que era assim. Não. Eu acho que ela pensava que era assim, cara. Eu ficava, cara, é meu cachorro. Se eu pegar, foda-se, é meu cachorro. Eu não vou deixar de passar, dar carinho nele, cara. Tô nem aí, vamos pegar junto esse negócio aí, cara. Não, Então é o mosquito mesmo, só pelo mosquito. Isso. Por isso que, quando a gente vê um diagnóstico positivo, um dos primeiros cuidados, além do tratamento específico que o veterinário vai passar com as medicações específicas para a doença, a coleira repelente é um dos primeiros cuidados. Eu comprei, cara, eu gastei uma grana com essas coleiras aí que durava... 8 meses? Eu comprei essa daí de 8 meses. Só que eu tenho ela ainda, só que eu tirei dele porque ele apresentou alergia forte. Comprei, resolveu. Só que, cara, queimou tudo ele aqui. Queimou pra caramba. Aí eu bati um pouquinho pra tirar aquele pozinho, né? Coloquei de novo, dei uma melhorada. Só que ficou marcado que eu falei, cara, vou tirar esse negócio aí, vou... Que daí foi aonde que eu entrei em contato com você. Falei, cara, não sei mais o que fazer. Eu vou entrar em contato, ver se que dá mais pra... Porque não vou ficar dando injeção também no cachorro, né? Emendando essa conversa que a gente tá tendo, eu quero mandar assim. O que a gente deve fazer para combater pulgas e carrapatos? Tudo que você fala, eu falo que é complexo, né? Mas realmente é. Porque assim, a pulga e o carrapato não é só o insetinho que a gente vê no bicho. O que a gente vê no bicho normalmente é a forma adulta do parasita. Que é o carrapato, a pulga, ali um negocinho que às vezes a gente tira. Mas existe todo o ciclo de vida do inseto. Ele é uma pulpa, que é uma espécie de ovinho, daí ele vai evoluindo até se formar daquele jeito adulto, que daí algumas botam ovinho, a fêmea, né, no caso. Então, assim, a gente tem muita dificuldade para tratar, o tutor principalmente tem muita dificuldade para enfrentar essa praga, porque ele só pensa no que tá no bicho, na forma adulta. E acaba esquecendo do ciclo, ou seja, do quintal, o contato com os outros bichos. Ou, por exemplo, faz um tratamento e deixa o bicho continuar tendo acesso à rua. Não resolve. Ou tá deixando outros bichos virem. Então, resolve, piora. Eu comprava que eu tinha que misturar na água. E a cada 2 dias eu tinha que passar 2 vezes na semana, se eu não me engano. Tinha que passar na parede para acabar com o ciclo. Porque ele falou que ele tem um ciclo de vida. Que se o vizinho tem, ele vai passar do muro para procurar aonde ele... Como que é? Um hospedeiro. É um hospedeiro. Aí você comprando isso daí, passando nos muros, vai acabar com o ciclo dele em 3 meses, se eu não me engano.
isso é uma forma de combater também, funciona? Claro, mas assim, você precisa combater em todos os quesitos. Por exemplo, fazer algo pro seu quintal, fazer alguma coisa no seu animal específico. Tem alguns comprimidinhos que dão, por exemplo, você dá em forma de biscoito pro seu animal e cai em questão de dias. Esses comprimidinhos duram, varia, né, da marca, 1 mês, por exemplo. Então, do seu bichinho você já tirou. Do seu ambiente você já tirou também. Agora que ele já não tem mais por ali, você vai ter que usar algo a longo prazo para evitar que isso venha. Muitas vezes é coleira ou outros tipos de repelente. Então, assim você entendendo o ciclo, é mais fácil de não pegar. Mas, como eu te falei, aqui na nossa cidade que é quente, é muito fácil vir, entendeu? Então, Sim. mesmo cuidando da parte preventiva, mesmo limpando o terreno, mesmo fazendo tudo isso, uma hora ou outra pode ser que encontre e vai ter que estar ali nessa luta, entende? Nossa senhora, complicado. cara, é foda. Tá confortável? Tô, peguei mais café. Tá, beleza, de boa. Tem café ainda? Tem. Tem? Tá tranquilo. Então, tem muita pulga de carrapatos aqui em Foz, né, cara? Você já pegou... Qual foi a situação mais delicada que você já passou em atendimento domiciliar? Sem horário pra ir embora ou não? Nem te perguntei. Não, é porque vibrou aqui, acho que porque eu tô parada, dele dá uns Ah, tá. Então, beleza. toque, tipo, se mexe. Cara, falando em relógio, puta, me esqueci o meu. Pior que eu sou aquele cara lá que, se eu não tô com o relógio parece que eu esqueci uma parte do meu corpo, cara. Uhum. Que merda, velho. Danada. Tá, a parte mais delicada... Cara, já teve muitas coisas. É. Ai... Assim, já teve situações tristes, porque o veterinário é uma profissão que é muito menosprezada, sabe? Uhum. Então, já teve momentos de pessoas compararem valores, compararem ou menosprezarem. Oh, eu só quero que você faça isso. Caraca. Nossa, teve momentos, uma pessoa pediu, isso é muito frustrante. Porque assim, eu tinha essa mania também antes de ser autônoma, de às vezes eu olhar um serviço de alguém e falar, isso é caro, sabe? Eu tinha essa mania e hoje em dia eu me policio. Porque você não sabe quanto tempo a pessoa se dedicou pra estar fazendo aquilo. Sim. Você não sabe o carinho, as coisas que ela deposita ou o que ela deixou de fazer pra estar fazendo aquilo ali. E você... E você... Prova disso também, cara. E você quer colocar preço, você quer colocar valor. E não é sua função colocar valor no trabalho do outro. Agora, se o trabalho do outro eu não consigo pagar, talvez ele é o meu orçamento que esteja baixo, entendeu? Sou eu, dentro das minhas condições, que não tô conseguindo pagar o devido valor. Mas não é que aquele trabalho, que aquilo ali que a pessoa tá fazendo tá caro, entendeu? Hoje eu vejo assim... Mas no início da carreira, no início que eu comecei a trabalhar, eu dava de frente com pessoa falando que tava caro. E eu não sabia me impor. Daí eu trabalhava bem assim, mal pagava o que eu tava gastando ali, sabe? Sim. Mas tudo isso foi dando de murro na parede, aprendendo. E por ser boazinha também, né? Às vezes as pessoas acham que a gente é burra, Sim, mas sim. a gente não é. Mas eu acho que foi mais nesse quesito. Uma vez um cara também... Foi bem ruim essa parte. Tinha um homem que cortou a orelha do cachorro dele. Ele quem cortou. Pitbull. Era pitbull. E ele queria que eu achasse, desse um jeito pra ele de vender pra ele anestesia, porque ele queria capotar o cachorro dele Pra cortar outro. pra tirar os pontos. Eu falei, moça, eu não presto esse serviço. Só pra você ter uma ideia, cortar a orelha se caracteriza como mutilação. Sim. E é maus tratos. É crime, né? É crime. Assim como cortar rabo, assim como cortar qualquer parte. Por que eu vou cortar, sei lá, o seu dedo? Né? Eu acho que vai ficar mais bonito sem o seu dedo. Vou cortar ele, então. Uhum. A orelha é algo que protege, né, o ouvido do animal. Faz parte do organismo dele. É uma antena. Funciona como uma antena ou não? Tem a ver com equilíbrio, tem a ver com proteção do conduto auditivo. Tem uma função. Se ela tá ali é porque ela tem uma função, né? Não tá à toa. Então,
Ele queria que eu arranjasse o sedativo porque ele só queria tirar os pontos. E me vende aí porque eu comprei em Cascavel e eu não vou poder ir pra Cascavel agora. Me vende porque lá o veterinário me vendeu. Então me vende que eu que vou dormir. Moça, é eu que vou fazer ele dormir. Não precisa se preocupar, não. Caramba, cara, que Nessa situação, hora, cara. eu até fiquei meio assim. Perguntei para uns colegas meus veterinários o que responde, né? A vontade era de xingar. Mas eu não sou desse tipo. E... assim, não seria isso que resolveria, que daria a noção pra esse ser de Você luz. poderia, no caso, pelo que você tá me falando, pegar o print e denunciar o cara. Poderia, mas diante de todo o contexto que a gente está vivendo, essa pessoa poderia levar isso pra frente, tentar me prejudicar de alguma forma, falar que eu fiz alguma coisa, entendeu? Uhum. E diante da rotina de um veterinário, que não é uma rotina fácil, esse não é o único BO daquele dia. Você tem outras coisas, às vezes até mais sérias, que estão ao seu alcance, que são seus pacientes para responder, para cuidar. Então foi algo que eu falei, cara, Não vale a pena. não vale a pena. Então eu só falei que aquilo ali não fazia parte da minha conduta, que aquilo ali, inclusive, era ilegal, que eu não aconselharia ele a agir daquela forma, que se ele tem condições, então que ele procure essa primeira pessoa. Que no caso não era uma pessoa que estava agindo de forma ética, Com certeza não. mas que ele fosse lá então. Já que essa pessoa ajudou Começou tanto lá, ele. vai lá. Falei isso pra ele, falei que... deixei bem claro que era crime e que eu não faria isso. Eu não iria sujar o meu CMV por causa disso. Ele ainda me ofereceu. Me ofereceu dinheiro pra eu estar conseguindo, porque assim, pro veterinário a gente tem acesso a sedativos, né? Sim. Mas daí depois, digamos, Se dá algum problema lá. eu passo pra ele, daí o cachorro dele morre. Exatamente. Quem que ele vai procurar? Ai, obrigado por ter conseguido Quem dar que do passou? jeitinho pra mim. Claro que não, né? Ai, O cachorro morre lá, meu cachorro morreu, você matou meu cachorro, tal, tal, Aham. tal. Quem passou foi ela, tá? Cara, é complicado, você se fode legal. E veterinário é um negócio assim que a gente tá o tempo todo fazendo algo e cuidando. Tirando nós da reta. Aham. Porque é trabalhar com vida, sabe? Que nem eu te falei, o médico humano, ele é muito bem remunerado, ele é muito bem visto. Já por, às vezes, a vida veterinária, a vida animal não ser tão cuidada, o nosso trabalho também não é tão bem remunerado, tão bem visto. E quando se perde uma vida ou não consegue um tratamento, quando se existe um erro, nós somos muito cobrados e muito taxados. E que nem eu te falei desde o início, há muitas relatividades, é muito difícil. Tem organismo que funciona de um jeito e para a mesma doença um outro organismo não vai funcionar com aquele tratamento. Então a gente está se esquivando o tempo todo, sabe? Caramba. É como se todo o tempo tivessem, assim, a gente está numa mira. Sim. Que a gente tenta fazer certinho aqui, e tenta fazer certinho daqui, e tenta fazer de lá. E detalhe, a gente tem que fazer certinho e ainda não pode cobrar caro. Fora, complicado isso daí. E a gente às vezes não tem estrutura. Eu, por exemplo, em domicílio, eu tenho os meus materiais que são adaptados, mas assim, um bichinho que precisa internar, eu não tenho condições. Daí, às vezes, em atendimentos, eu me deparo com situação que o doutor olha pra mim e fala, eu não consigo manter numa clínica. Eu não consigo pagar internamento, então dá um jeito. E não é a minha responsabilidade. Eu tô ali pra atender conforme eu posso. Em todo momento, quando eu vou no atendimento, eu deixo claro que o meu foco é preventivo, que é evitar doenças, que eu não tenho amparo pra internar, ficar, acolher algum bicho. E sou clara, sabe? Mas às vezes as pessoas não entendem. É mais difícil você lidar com os animais ou com os donos deles? Depois de tudo que eu falei, você ainda tem dúvida? Só pra ficar mais claro ainda. Nossa, mas 100% com pessoas. Os animais é o mais tranquilo. De boa, de né? boa. Às vezes eles que são os nossos consolos, inclusive. Uhum. Quantas vezes... Eu já trabalhei em clínica também, né? Não por muito tempo, mas eu tenho uma colega que a gente se ajuda demais. Ela é Sim. minha parceira.
lá na Polivete, fica lá no Morumbi. Uhum. E já aconteceu vezes de, assim, o cachorrinho, o paciente, ter um tutor que é chato. Chato real. Que não valoriza o seu trabalho, que fica reclamando do valor, que fica chorando o preço, que fica, é só mais isso, é só, sabe? Que Você tá trabalhando lá, ele acha que entende mais do que você. Tem assim, tem tutores que são os amores, mas tem algumas situações, mas que o bichinho estar melhorando é a nossa força, sabe? Sim. A gente vê aquela evolução, a gente fica, tomara que ele melhore. E é aquela coisa, aquele bichinho doce, agradável, carinhoso. Uhum. E às vezes o tutor é um cão, sabe? De fato, o tutor que é o cão. Uhum. E é por ele, sabe? Ver um bichinho que tava super mal melhorando. É bom demais, né, cara? É muito legal. E daí, que nem eu te falei, tem alguns tutores que são ruins. Mas outros, assim, a gente se torna até amigos. De mandar feliz aniversário, de trocar mensagens, de mostrar, olha que seu paciente tá melhor. É muito legal. Top demais. Muito. Outra pergunta que eu queria ver com você também. Você tá atendendo mais cachorro do que gatos? Quais as situações de gatos que você mais passa? Eu atendo mais cachorros do que gato. E gosto disso. Uhum. Inclusive, dou preferências. Por quê? Gato é um universo à parte. Quem é tutor de cachorro e resolve ter gato vai me entender bem. Eu até evito, por exemplo, ir de um atendimento de cachorro direto para um gato. Por quê? Cheiro? Oi? Por causa do cheiro? Também, principalmente por causa do cheiro. Eles são animais muito sensitivos e muito temperamentais, em sua maioria. Eles se estressam com qualquer alteração, seja de ambiente, seja de alimentação. Então, são animais que são estressados por conta própria, por natureza. E alguém que chega ali, alguém que ele nunca viu na vida, com um cheiro esquisito, com um monte de aparelho, porque você viu, vem com uma mala, vem com, entendeu? Sim. Então, é muito estressante. E dentro do atendimento domiciliar, não quero causar estresse. Uhum. Ou se eu for causar, é o mínimo possível. Até porque o estresse no animal, ele altera a questão de hormônio, libera o cortisol, que é o hormônio do estresse, e baixa a imunidade. E se eu estou diante de um animal que possivelmente está com algum probleminha, eu não quero que a imunidade dele baixe. Vai prejudicar mais. Isso. Então, menos estresse possível. E os gatos já são estressados. Como é que eu vou Os gatos são estressados, cara. São. Olha aí. Estressados que eu digo não é bravo, mas é realmente estressados com mudanças. Eles não gostam de mudanças, assim. Então, como é que eu vou manipular? Porque eu vou precisar ver mucosa, eu vou precisar olhar o vidinho, eu vou precisar aferir temperatura, vou precisar auscultar coração. Quando tem um probleminha na pata, eu faço todo esse check-up. Porque às vezes é num probleminha secundário que eu acho algum outro associado. Então eu olho tudo. E esse gato, por exemplo, não vai me permitir fazer tudo isso tranquilamente se eu tiver com cheiro de cachorro. Sim. Que é o predador dele de natureza, né? Vou estar cheirando cachorro. Então, assim, muitas dessas vezes, não que eu nego atendimento, mas, por exemplo, depende muito da rotina, mas eu sempre tenho uma muda de roupa no carro. Conforme dá, se eu vou pra clínica da minha amiga, eu tomo um banho lá, ou passo em casa, a minha rotina é meio louca, assim, tento trocar de roupa pra dar, de fato, o melhor que eu posso nos meus atendimentos. Então, por isso, eu até prefiro ficar mais fácil pra minha rotina atender só cachorrinhos. Não que eu não atenda gatos, mas eu prefiro. Até porque é mais fácil coletar sangue, é mais fácil o manuseio de cachorro, tudo é mais fácil. O manejo, na verdade, não o manuseio. E ainda mais se pensar que um bicho estressado possivelmente vai tentar se defender, porque ele se vê em perigo. E qual que é a forma de defesa de um gato, de um cachorro? Arranhar, morder. Já levou algumas mordidas nas arranhadas ou não? Se não. E assim, a minha forma de trabalho, eu trabalho com as minhas mãos. Se eu levo uma mordida, quem já levou mordida sabe? Eu posso responder isso no iPhone.
Aí. Fitness. Eu sei lá o que deu Não, é aqui. fitness. O que você falou que não é fitness nem mordida? Sei lá o que deu aqui. Esse celular é novo, tô aprendendo ainda a mexer. Então, se eu levo uma mordida na mão, vai ali vai ter bactéria, vai inflamar, vai doer. Sim. E como é que amanhã eu tenho que estar com essa mão boa pra pegar outro bicho, pra coletar sangue, dói quando eu faço assim, na seringa. Eu talvez vou ter uma cirurgia pra estar fazendo e eu tenho que segurar. Faz cirurgia também? Sim. Ah, você é médica, veterinária. Isso, faço. A gente foca mais na prevenção, que a gente falei, castração. Mas já aconteceu de fazer cirurgias de ser necessário e não ter para quem indicar naquele momento, de não ter profissional disponível. E a gente se vê numa situação que precisa fazer algumas coisas mais complexas. Mas eu evito. Não é algo que assim eu gosto. Nossa, minha paixão é fazer cirurgia. Mas castração é algo mais tranquilo de ser feito. Cara, eu sou apaixonado também em duas coisas, que é educação física e veterinária, cara. Se eu tivesse a oportunidade de ter feito veterinária, rapaz, nossa, eu gosto demais, cara. Acho muito complexo, eu acho que daria melhor sendo médico veterinário do que médico de humano. Tenho certeza absoluta, cara. Eu acho muito louco, muito massa, cara. Eu já pensei em fazer medicina humana, mas não sei. Eu acho que eu me identifico mais da veterinária mesmo, sabe? Eu também, cara. Antes de fazer veterinária, eu inclusive estava estudando pro vestibular para fazer enfermagem. Que a minha mãe é enfermeira e eu sempre vi ela e tal. Quando você tem pessoas que você gosta, você fica admirado, você quer ser igual, Você né? troca umas ideias com a tua mãe, então, bem top. A gente troca uma super ideia. Às vezes ela até me puxa a orelha. Pamela, você tem que levar assim, você tem que levar assado, você tem que fazer assim, você tem que armazenar correto e tal. A gente tá sempre ali se ajudando. Eu tenho vacina, né? Eu tenho que ter uma geladeira só pra vacina, por exemplo. Ela tá sempre me ajudando. Pamela, olha lá que a temperatura tá baixando. Daí a gente vai lá e fica olhando. Porque tem que estar na temperatura exata, né? Daí se de repente baixa mais, a gente tem que mudar o lugar das vacinas, ou aumentar a temperatura, ou baixar a temperatura. Então tem que estar sempre de olho. Você mora com a tua mãe? Moro com os meus pais. Aí, por isso que ela verifica a temperatura. Ela me ajuda, a geladeira fica lá, ela tá sempre passando, eu tenho que ficar de olho, mas ela me ajuda. Ela também tem a geladeira dela pra essas coisas ou não? Não, ela trabalha no posto de saúde. Lá tem já. Então tudo de lá, né? Entendeu. Então, beleza. A gente falando aqui, eu tinha uma outra pergunta pra te fazer, agora fugiu da mente. Cara. A gente falando que fugiu. Você tinha comentado antes, você começou a falar, mas você mudou de assunto, da proteína que você tinha dado pro seu cachorro. Isso, tinha dado proteína. Comprei um potezinho. Você falou pra aumentar a imunidade, o negócio. Pra aumentar a imunidade, pra ele crescer, ficar forte, estabilizar. Só que no começo eu dei pra ele cresceu realmente, perto dos irmãos dele, ele é gigante, velho. Desde pequenininho ele era o maior dos filhotinhos, né? E, na verdade foi ele que me escolheu, eu não queria ele, eu queria um outro, mas... Ele quis você. Onde eu ia ele ficava olhando pra mim, pequenininho, falei, cara, vai esse daí mesmo, que eu queria um cachorro pra cuidar da casa. E ele era o mais bravo. Ele fez a função, né? A hora que eu cheguei ali, brabinho. E você viu, né? Era a primeira vez que você veio também, ele também estranhou você, mas depois que eu soltei ele... Mas ele estranhou e depois que ele viu que você permitiu que eu chegasse, que eu era permitida, daí ele virou meu amigo. Palmada. Aqui, você chegou agora, se você deixar sua mão ali, ele ia pegar a tua mão. Mas se eu soltar ele e ver que ele vai reconhecer, vai ficar de boa. Mas realmente ele cuida da casa, cara. A função dele. Ele cuida da casa. A Thaís, ela não gostava muito que eu brinco assim com meus cachorros. Eu gosto de brincar, tipo, fazer aquela brincadeirinha com ele, entendeu? Porque os cachorros que eu tenho, eu não crio ele pra ser dócil, eu crio ele pra cuidar da casa. Entendi. Mas é aquele negócio lá, ele não crio ele pra atacar a pessoa, cuidei pra cuidar. Daí você veio, ele reconheceu que você não apresentava perigo, de boa, mas se você vir sozinha, ele vai fazer o papel dele de cuidar da casa. Eu não consigo ter aquele cachorro lá e falar, senta aqui, que não sei o que, né? Esquece. Meu amigo, você tá aqui, vamos proteger, vamos brincar. E você viu com ele que eu tenho uma brincadeira, que ele até que vem pra mim,
que ele vem pular em mim e ele começa a pular junto comigo. Não sei se você lembra. Aquele dia você mostrou. É um sarro, cara. Meu pai realmente é o meu parceiro ali. Você tem alguma mensagem, alguma frase que te marcou nesse tempo que você tá nessa área, Pamela? Motivacional, pra passar pelas pessoas, que ficou marcado? Sim, inclusive eu tenho um print no meu celular. Posso copiar? Pode, Eu não vou claro. saber exatamente as palavras no meu... de cabeça. Uhum. É a frase de um santo que inclusive é padroeiro dos animais e dos veterinários, né? Uhum. São Francisco de Assis. Eu gosto muito. A história desse santo, sou muito envolvida na igreja também. Uhum. E a história dele é muito legal, tem muito a ver com humildade, com essa questão de se colocar no lugar do outro. Porque o veterinário é muito disso. Você pega um serzinho que ele não vai saber falar, ai, tá doendo aqui, tá doendo ali. Às vezes, o único sinal que ele vai ter é te olhar com aquela cara de pidão assim e só. Uhum. Ou às vezes ele vai ter muita dor e vai tentar te morder porque ele não sabe expressar. Como eu falei, são sencientes, né? Então eles não têm aquela alma para entender que eles precisam se cuidar, que eles precisam fazer alguma coisa. Eles só simplesmente agem por instinto, né? Sim. Mas é essa frase aqui. Mandei. É a frase de São Francisco de Assis. Todas as coisas da criação são filhos do Pai e irmãos do homem. Deus quer que ajudemos os animais se necessitam de ajuda. São Francisco de Assis. É justamente sobre isso, sabe? Sobre cada pacientinho nosso, ele é o amorzinho de alguém. Sim. Por mais que seja um bichinho que eu acabei de conhecer, um bichinho que quer me morder. Se alguém me chamou, é porque alguém tem algum vínculo com aquele bicho. Uhum. E se fosse meu? Eu gostaria que fosse bem tratado, né? Sim. E se fosse eu? Uhum. Entendeu? Então, por mais que às vezes tenham dias que eu não tô muito bem, que coisas acontecem na nossa Sim, vida. claro. Mas assim, eu tento dar o meu melhor. Porque e se fosse meu? Né? Como diz na frase, Deus fez tudo. Eu acredito muito em Deus. Ele fez tudo, 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 tudo. E eu acho muito bonito quando a gente enxerga mesmo os nossos semelhantes e tudo que é vida como irmão. Uhum. Porque a vida animal, ela é muito menosprezada, né? E não tô dizendo também que tem o mesmo valor que nós, porque a gente sabe que nós temos almas e eles não. Uhum. Mas assim, eles precisam ser respeitados. A gente pode amar eles. Eles são tão... Poxa, a gente vê aí tantas coisas acontecendo no mundo de cachorrinho salvando o bebê que tá se afogando, né? Sim. É tudo tão puro. Por que a gente vai maltratar? Por que a gente não vai ter empatia com eles? E não sei se você já passou por algum momento triste na sua vida, alguma coisa assim. Mas é incrível como você tendo um bichinho em casa, ele sente, ele entende. e ele fica com você, e ele cuida de você. Uhum. Às vezes você espera isso, sei lá, de um Uma pai, pessoa, de um né, irmão, cara? de um namorado, Uhum. de um amigo, mas a gente não tem. E eles são tão puros, seres puros, assim, Sim. que não teria como ser outra profissão, sabe? Uhum. É isso que eu gosto, é muito, 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 muito difícil. Muito. Ah, impressionante. O Mas- Simon... Pode falar. Pode falar, é isso. É isso? É isso. O Simon era até engraçado. Quando eu peguei ele era pequenininho, ele dormia aqui comigo, ele era pequenininho. Eu tinha que colocar... Ele chorava enquanto se ele não ficasse com ele, eu tinha que colocar minha mão no chão, ele mal vinha com os olhinhos pra deitar em cima da minha mão. Eu tinha que ficar na cama, com a mão assim, ele em cima da minha mão era maior que ele, pra você ter uma noção. Eu tinha que ficar com a mão aqui. Só um momentinho. Rapaziada, já volta aí. Coisa que acontece. Minha mãe. Voltei. Então eu tinha que deixar a mão ali pra ele poder ficar na mão e ficar confortável. E é impressionante isso daí, cara. Às vezes, quando eu tô chegando, ele já conhece o barulho da moto. Sim.
conhece o barulho do carro. Vem na esquina, desceu, ele já fica louco, já late, já fica chorando, já vira um bebezão, já fala, cara, é impressionante a sincronização, a sintonia que ele tem com a gente, né? Como eles percebem, né, de longe quando tá chegando uma pessoa que eles gostam, né? Rapaz, é bom de... Qual foi o animal mais exótico que você já atendeu? Então, lá no Parque das Aves, eu não trabalhava com a parte de atendimento de fato. Mas a gente estava envolvido com muitas espécies diferentes. Algumas até que eu não vou lembrar os nomes, assim. Mas as aves lá do Parque das Aves, assim, tucano, arara, a gente não podia estimular que eles tivessem esse comportamento de humanização, sabe? Sim. A gente, lá, meu trabalho, inclusive, era olhar um cativeiro, observar e perceber como eu poderia trazer mais bem-estar para aquela espécie, tendo o contexto que ele estava inserido. Para que ele pudesse demonstrar e justamente não ficasse estressado. Os zoológicos, inclusive, eles são muito mal vistos hoje em dia. Porque as pessoas pensam que os veterinários, que os donos de zoológico vão lá no mato e pegam um bicho de vida livre e prendem. Mas não é isso que acontece. A maior parte dos bichos que estão em zoológicos... São animais que não podem voltar pra selva, São animais frutos de maldade nossa. Então, são animais que estão tendo uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Muitas vezes são apreendidos, né, por transporte ilegal, comércio ilegal, tráfego legal. Porque esses animais nunca deveriam ter sido tirados da natureza. Sim. Ou, às vezes, também são animais que, por exemplo, teve ali um pai e uma mãezinha que foram tirados da natureza. Eles tiveram um filho que nasceu em cativeiro. Esse filhinho que nasceu em cativeiro, ele não vai sobreviver na natureza. Então, ele vai seguir ali. A vida dele vai ser essa. Vai ser tão feliz como se estivesse na natureza? Não sei, mas assim, tem a ver com preservação de espécie. Sim. Antes isso aconteça, que a gente possa ter exemplares da espécie num cativeiro, do que deixar pro humano aí que tá acabando com tudo, né? Sim. Então, respondendo a sua pergunta, com certeza lá no Parque das Aves, que a gente teve contato com espécies diversas de aves, principalmente da Mata Atlântica. E eu gostava bastante porque eu levava enriquecimento ambiental, que a gente chama. Às vezes em forma de frutinhas, a gente espetava nos galinhos. E tinha de tudo. Tucano que resolvia me dar bicada e voltava pra casa cheia de marca. Eles têm aqueles bicão, né? Mas são uns bicão bem desengonçados. Não dói assim, mas era bem engraçado. Arara. E eu trabalhava muito com observação. Então foi aí que meu olho treinou um pouquinho pra estar reparando quando o animal tá um pouquinho prostrado, quando não tá. Um hamster nunca atendeu situações assim? Já no estágio. No estágio. No estágio que eu fazia, lá atendia hamster sim. Mas não foram muitos também. Outra pergunta. Você falou que você faz cirurgias também e tudo. Você já perdeu algum paciente? Em cirurgia? Não, graças a Deus, até hoje. Mas é um negócio que eu nem encho a boca pra falar, porque até hoje, né, isso não aconteceu. Mas, assim, perder um paciente nem sempre é erro médico, por exemplo. Porque é muito complicado. Sim, muitas coisas podem acontecer e não dependem. O médico pode tomar todo o cuidado do mundo e ter alguma intercorrência. Então, eu falo que até hoje, graças a Deus, isso não aconteceu. Mas amanhã a gente não sabe, né? Se de repente pegar um caso mais difícil. Por isso que eu estudo muito o caso. Eu sempre peço pro tutor assinar, explico pro tutor todos os riscos, as possibilidades. Porque toda intervenção cirúrgica, por mais simples que seja, tem sedação, tem anestesia. Mas dentro do que eu tenho de possibilidade, eu dou o meu melhor, sabe? Se fosse o meu bichinho, o que eu ia fazer?
eu ia fazer o meu melhor. Sim. Então é isso, sabe? Eu trabalho com essas possíveis intercorrências. Já tive momentos que eu pensei, já era. É? Já, vários. Caraca. Porque é por isso que eu prefiro ter uma equipe. Que eu te falei, eu tenho a parceria lá da Polivete, a doutora Naeli, 100%. A gente, assim, já passou por muito perrengue. Às vezes a gente se olha em procedimento e fala, sabe? Só o olhar já entrega tudo. Deu ruim. Deu ruim abortar. Mas a gente tá ali uma pela outra e às vezes nem paciente meu às vezes é paciente dela. Eu já ajudei ela já me ajudou. Teve casos de, por exemplo, teve um caso muito legal, isso eu gosto de falar. Era um parto, era uma cesárea. E cesárea de cachorro, normalmente eles têm vários cachorrinhos, né? Sim. Não é só um igual a espécie humana. E daí tinha um cachorrinho que tava ela e um outro colega nosso veterinário fazendo. A gente sempre trabalha assim em equipe, que a chance de dar errado é menos. Bem menos, né? Pensando ali que são 3 cabeças pensantes para agilizar qualquer coisa. Às vezes é só eu e ela, mas dependendo da situação a gente chama mais um colega. Sim. Aí eles tiraram alguns cachorrinhos, alguns estavam vivos, faz o procedimento lá. E daí eles falaram, ai, tá morto esse. Nasceu morto já. Eu falei, não. E comecei a chacoalhar aquele bebê. Porque assim, se eu falar como a gente faz... Não faz assim? Não, você pega... Eu vou até mostrar. Você pega assim, ó. E faz assim, com tudo. Sério? Pra dar aquele impacto mesmo? Caraca, velho! Não precisa, eu podia falar. As pessoas acham que é fofinho, que é bonitinho, mas você tem que fazer pra salvar a vida. Você tem que fazer pra salvar a vida. Sim. E daí, nesse estímulo, nessa movimentação, vai sair o líquido amniótico, vai sair se tem algum líquido no pulmão. Então, você precisa fazer esse procedimento. Você é coração, você é o pulmão do cachorro também. Pra fazer, né, desobstruir ali o que tiver obstruído. E como ele é muito sensível, não dá pra você ficar fazendo igual, sabe? E precisa desobstruir. Então eu comecei a chacoalhar e voava líquido pra todo lado no centro cirúrgico. É uma coisa bonita. Mas voltou? Calma. Daí, eu falei, tá querendo voltar, mas não tá saindo aqui. Daí o outro veterinário que tava lá no procedimento, põe a boca, faz respiração boca a boca. Ai meu Deus! E agora? O bicho tá tudo nojento, sabe? Mas eu tô nem aí, eu meti a boca naquele cachorro e daí eu falei, mas eu vou comer a secreção dele. Ele, cospe fora. E foi isso, daí eu peguei e cuspi fora, fim, o bicho ficou vivo. É isso que importa. É o amor pela profissão, né, cara? Esse realmente é o verdadeiro amor. Pamela, pra gente não avançar mais, já estamos aí com 1h e 25 minutos já de gravação. Passa rápido, né? Passa até que rápido. Me soltei bastante. Tranquilo, cara. O que você achou? Tem alguma coisa que a gente faltou falar, que você queira falar mais, que você acha interessante, que a gente não citou aqui? Um recado que é legal a gente estar falando, até para finalizar, é justamente assim, o meu foco de atendimento, que é a prevenção. O que acontece? As pessoas, em sua maioria, elas só me procuram quando o bicho tá muito mal. E assim, quando já não tem muita coisa para fazer. Se de repente essa mesma pessoa me procurasse antes, ou tivesse os cuidados preventivos, que é fazer vacina, cuidar, prevenir não ter carrapato, todos esses cuidados, investir numa alimentação de qualidade, por exemplo, a pessoa pensa, é muito caro. De fato, não é tão barato. Mas ela gastaria muito menos do que chegar do jeito que ela chegou, entendeu? Gastar tudo de uma vez, né? Então assim... Claro, o cachorro é um investimento, sabe? Financeiro, de tempo, emocional. Então, antes de ter um bichinho, avalie se você tem todas essas condições de espaço, de tempo, dinheiro, física, emocional, tudo, pra não chegar em mim e falar assim, eu não sei o que fazer, sabe? Sim. Porque é muito, 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 muito complicado.
Daí, às vezes, a gente olha pra um bichinho, olha pra um tutor e a única coisa que nos resta diante da situação é uma eutanásia. E é tão triste. Tão triste. Eutanásia é o que tem que Você- fazer, sacrificar o cachorro. Isso, você olhar pra um bichinho e ver assim que ele não tem Não tem pra perspectiva. onde vir. Então, antes disso, vamos lá cuidar do início, vamos fazer uma vermifugação, vamos fazer uma vacininha para evitar lá na frente. Vamos castrar, ter esses cuidados preventivos, sabe? Para Top. evitar que uma doença muito séria aconteça, ou se chegar a acontecer, que a gente consiga diagnosticar no início. Se a gente diagnostica no início, o tratamento vai ser muito mais tranquilo. Com certeza. Como E- foi com o seu cachorrinho, né? Que a gente já viu no início, já começou Sim. a tratar, em breve ele já vai se Vem evoluindo aos pouquinhos, né? estabelecer. aham. Top. A eutanásia, ela é obrigatória fazer a cremação do cachorro ou não? Não é, uma não é opção. obrigatório, é uma opção. Inclusive é uma opção que é um pouquinho mais cara, né? Mas alguns tutores gostam dessa opção, até porque tem a possibilidade de ficar com a urninha, né, em casa. Pra quem tem um apego emocional é interessante. Mas o CCZ, ele fornece o descarte do corpinho gratuitamente. Gratuitamente. Gratuito, aham. Eles vão até a casa, só tem um horário lá certinho deles de funcionamento, né? Mas eles oferecem esse serviço. Não é indicado enterrar em casa, até por conta das contaminações de solo, né? O lençol Sim. freático, que tem a água, enfim. E a gente toma essa água, então contamina, né? O corpo apodrece, enfim. Então não é recomendado. Mas a gente sabe que muita gente enterra, Sim. né? A gente não vai fechar os olhos. Eu mesma, no terreno da minha casa, eu tenho 2. Que a gente enterrou já faz um tempo, né? Eu também já fui uma pessoa que não era da área da saúde, eu Sim. não sabia, né? Nossa, hoje muita coisa eu entendo lá de trás, que eu vou mudando os hábitos. E tento mudar do pessoal de casa também. Sim. Em casa de ferreiro, espeta de pau. Sim. Mas, Beleza. Pamela, muito obrigado pela tua presença aqui. Fiquei muito feliz quando eu mandei a mensagem pra você. Você já atendeu, já gostou, já interagiu ali. Falei, caramba, porque fazia tempo que eu queria trazer uma pessoa que fosse da área da veterinária aqui, mas falei, cara, como que eu vou chegar nessa pessoa? Será que vai aceitar? claro. Porque o que é mais difícil de trazer, realmente, que eu tenho mais dificuldade, é médico e pessoas da área da saúde e pessoas da área do militarismo. É. Eles têm muito receio de falar as coisas. Tem muito Acho que é receio. medo de ser julgado até. Muito. Demais, É. demais, demais. Eu agora, graças a Deus, cara, ó, foi top demais. Essa semana passada eu fechei com você, se não me engano, né? Aham, que tá na correria. Eu falei, ai meu Deus, eu não consigo te responder Exato. agora, nem ouvi, mas E em breve. e que eu consegui da área da saúde dos animais, né? E consegui fechar com o BPFROM, com um policial militar do BPFROM. Então, graças a Deus, esse mês foi top. Esse Que mês bom, foi top, Deus cara. abençoe. Tentei com o pessoal da Marinha, da Polícia Penal, do Exército, mas os caras têm muito receio. Mas vão vir, do bombeiro, já que tem os bombeiros também, mas vão vir, uma hora vai vir. Aos pouquinhos vai indo, que vai Deus vendo. provê. Vai, graças a Deus tá indo. Pamela, brigadão por ter vindo. Obrigada, É eu nóis. agradeço. Passa suas redes sociais, as pessoas. Ai, meu Procura- Deus. é. As redes sociais estão meio abandonadas, como eu tava falando antes. Mas em breve até providenciei um celular novo, que eu ainda não sei mexer muito bem. Falou sozinha ali. Mas o meu profissional é @medvetpamela lá no Instagram. E é mais lá onde a gente movimenta, posta story do dia a dia, tem bastante dica. Vou tentar voltar agora que eu tenho um aparelho novo, até aqueles posts mais informativos, diquinhas diárias, assim, pra gente estar movimentando, chamando a atenção do pessoal também. E tem dia a dia, tem coisa engraçada, às vezes os meus lá de casa, os meus cachorrinhos fazem alguma coisa, Uhum. alguma bagunça, eu posto lá também. E convido vocês a estar seguindo. A gente segue de volta. Top. Cadê isso, rapaziada? Pamela, médica veterinária daqui de Foz desde 2019 ou 18? 18. Desde 2018.
Se você tem dúvidas com o seu animal, Chama aqui. nós, né? Tá aí, tá perdendo tempo pra quê? Tá aqui. Vou até a Não casa tem, ainda. vai até a casa, você não precisa se deslocar e tudo. Não tem aquela, ai, você mora onde e tal? Nossa, 120 pra gasolina. Não tem, cara, é um atendimento diferenciado, diferenciado. Entre em contato com a Pamela, atendimento nota 1000. Não vai se decepcionar com nada, teu cachorro vai gostar, teu gato vai adorar. Pamela Medvec, né? Tá Medvet. no Medvet. Medvet Pamela. Arroba Medvet. Medvet Pamela. Tá aí, rapaziada. Só procurar, beleza? Pamela, a gente falou, né, que você tinha você falou pra gente, né, que tinha uma mensagem. Pode ficar à vontade para colocar em qualquer lugar desse quadro. Você vai escrever com a caneta. Essa? Tem a opção da caneta e do giz ali do lado. Você que escolhe qual que é melhor para você. Essa caneta você tem que chacoalhar um pouquinho e apertar um pouquinho ela, mas não apertar muito, senão ela vai descer. É só... Não vai mais? Vou fazer com giz. Fiquei Apavorei. Não, é tranquilo. É porque... vai ficar, né? Não vou deixar feia essa parede. Não, tá tranquilo. Eu só avisei, mas não disse que vai acontecer, não. Posso colocar aquela frase lá? Pode, fica à vontade. Eu gosto bastante dela. Qualquer lado você pode colocar. Qual lado você quer utilizar? Desse ou desse lado aqui? Aqui, ó, pertinho de mim. Perfeito. Eu vou só... Aí qualquer pessoa que estiver aqui falando vai olhar. Eu vou só colocar a câmera, posicionar bem ali pra pegar. Beleza? Tá bom. Beleza. Vou colocar aqui. Quase levei um tomo, cara. Meu Deus do céu. Ao vivo, imagina. Já pensou? Misericórdia. Acho que pega. Lembrando dos meus tempos de SEMEI. Escrevi em quadro todas as coisas da criação. Todas as coisas da criação são filhos do Pai. Aí no caso é Deus. Top. Deus quer. Ui, beber uma cervejinha agora, né? Aí sim, mas não tá quente Coisa não? que... Não, geladinha. O Scooby é diferente, não esquenta. Ah, aí sim. Vou ter que ir lá conhecer. Coisa querida, coisa boa. Depois você procura a história desse santo. São Francisco de Assis. Sim. Tem lá no Morumbi, né? Uma estátua dele, né? Tem, aham. Top. Pode... Você assinou? Não. Só Porque eu assina já pra tomei bastante gente. espaço. Não, fica à vontade. Só assina pra gente e coloca a data de hoje. Que dia é hoje? De dia 9. 6 de 2022. Como você fez essa parede, menino? Como que eu fiz? É, que massa. Ficou top? Gostei. Show. Então, eu comprei aquela... papel de parede, né? Era pra mim ter comprado papel de parede, só que o cara me entregou um papel errado. Só que eu acho que ficou melhor do que o papel de parede que eu queria. Uhum.
É tipo aquele de encapacabante? Você... Não, acho que não. Não vou saber informar direito, as mulheres que sabem melhor. Eu não sei informar muito não, cara. Quando eu compro, eu só compro. Daí colocou na parede, deu pra fazer o que você Deu queria. certo, deu bom. Eu ia pra mim ter colocado... Eu queria comprar uma cor rústica, né? Uhum. Só que era difícil de achar. E quando eu achei, era um absurdo. Eu falei, Nossa. vamos ver um negócio legal e barato. Preto. Eu falei, cara, E é diferente, né? Esse e eu negócio queria de- utilizar também pra escrever, né? Pra deixar uma assinatura. Eu falei, cara, preto pior que dá pra escrever, dá pro giz e tudo. Eu falei, e é isso? Então vai ficar isso. Uhum. Aí ficou. Curtiu? Gostei, achei top. Top. Diferente. É isso Tô lendo aí. as frases das pessoas. Bacana, né, cara? Eu gosto bastante, cara. Cada dia que você chega aqui, você olha pra uma frase, os caras falam, ah, é isso. Hoje essa frase combina com isso. Hoje eu tô me sentindo assim, vamos procurar uma frase legal. Que legal. É bacana. Rapaziada, então é isso. Ficamos por aqui. Siga a gente lá também no Instagram, beleza? James Podcast Foz, meu pessoal é Abraão James. Lá no YouTube, se você colocar Podcast Foz, também irá nos achar facilmente. Rumo a 500 inscritos. Rapaziada, quando a gente chegar a 500 inscritos, vai ter um sorteio de um brinde aí pra vocês. Mas vamos chegar. Dá essa força pra gente. Muita gente assiste e não é inscrito. Não faz nem sentido, né? Como assim? E eu entendo porque eu faço bastante isso também, cara. Às vezes eu vejo o vídeo. Eu sou sincera, cara. Às vezes eu chego lá, eu vejo o vídeo do cara, mas quando eu vou ver eu não sou inscrito, cara. Eu falei, caramba, não preciso ser inscrito. É de graça, rapaziada. É de graça. E pior que tudo que é de graça parece que é mais difícil de cativar. É, cara. Deus o livre. Então, rapaziada, é isso. Ficamos por aí. Hoje, finalizando aí com Pamela, médica veterinária aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Valeu, rapaziada. Forte abraço. Tchau. Fui.